Fala galera, bem-vindos a mais um Futebol Hoje. O seu canal de previsões e análises do mundo da bola. É isso aí. Hoje a gente tem um desafio pra lá de interessante pela frente. Desvendar o confronto entre Celta e Getafe. Na 12ª rodada da La Liga. E aí, preparados para mergulhar nesse jogo que promete fortes emoções. Já deixa o like e se inscreve no canal pra não perder nenhum palpite. Barato. Começando pelo Celta. O que a gente pode dizer é que talento não falta nesse time. Mas convenhamos, a inconsistência deles é de dar dor de cabeça. Uma hora eles encantam, jogam um bolão, dominam o aniversário. Na outra, parece que esqueceram como se joga. É verdade. E o resultado Uma posição de meio de tabela. que não reflete o potencial da equipe. Exato. E o que explica essa montanha-russa de atuações. Se a gente for analisar a fundo, vai perceber que o problema não é criar chances. Porque isso eles fazem bem. O problema está em finalizar. O ataque do Celta peca na hora asta. Isso tem custado pontos importantes. A defesa também tem dado umas vaciladas, abrindo espaço para erros que, no fim das contas, fazem a diferença no placar. Verdade. Lembra daqueles jogos contra o Villarreal e Atlético de Madrid? O Celta até que dominou em alguns momentos, mas... Acabou derrotado. É. E o que dizer da partida contra o Real Madrid? Mesmo jogando em casa. Não conseguiram segurar o ataque merengue. Se tivessem aproveitado melhor as oportunidades, Sabe, a defesa estivesse mais sólida. a história poderia ter sido bem diferente, você não acha? Com certeza. Contra o Villarreal e o Atlético de Madrid, as derrotas foram dolorosas. Principalmente porque o Celta mostrou que tinha potencial para pelo menos arrancar um empate. E o jogo contra o Real Madrid em casa foi mais uma demonstração de que a defesa precisa se ajustar para evitar surpresas desagradáveis. A verdade é que, se a gente for analisar friamente, o Celta poderia estar brigando por posições mais altas na tabela. Mas a falta de capricho na hora de concluir as jogadas e as falhas defensivas tem atrapalhado bastante. Faz toda a diferença. E para aumentar ainda mais a nossa curiosidade, na última rodada do Campeonato Espanhol, o Celta levou uma surra de 3-0 para o Leganés, fora de casa. É mesmo? Mas aí na Copa do Rei eles atropelaram o São Pedro por 5-1. 5-1. É ou não é de deixar a gente de cabelo em pé? Parece que são dois times completamente diferentes. Totalmente. Na Copa do Rei, eles mostram um futebol envolvente, com muitos gols, como se a pressão do Campeonato Espanhol não existisse. O que será que acontece com esse time quando a bola rola pela La Liga? Falta traduzir o bom futebol da Copa do Rei para o Campeonato Espanhol. Acho que essa é a grande questão que o Celta precisa resolver. De repente é psicológico. Pode ser? E o Getafe? Ah, Será que a escolha é parecida? Eles também vivem essa gangorra de resultados. o Getafe também está em busca da sua própria identidade dentro de campo. O técnico José Bortalás está tentando colocar ordem na casa. Mas a falta de gols tem sido um verdadeiro problema. Eles só conseguiram uma vitória desde o final de setembro, o que mostra que o ataque precisa ser mais efetivo. Uma vitória em 7 jogos. É pouco, hein? O Bordalás sempre foi conhecido por montar times defensivamente sólidos. Mas parece que o ataque do Getafe está com dificuldades para encontrar o caminho do gol. O que será que está faltando? Acho que a gente precisa analisar a fundo o esquema tático do Getafe. Será que os jogadores estão recebendo as bolas certas? Será que a movimentação no ataque está fluindo como deveria? Essas são perguntas que o Bordalás precisa responder para que o time volte a balançar as redes com mais frequência. E essa falta de gols tem custado caro. Teve aqueles empates frustrantes contra os Osasuna e Valência em casa, onde o Getafe teve várias chances de marcar, mas desperdiçou todas. Pois é. Dava para ter conquistado mais pontos nesses jogos. Sim. Mas teve um ponto positivo, né? Aquele empate contra o Villarreal. Mostrou que o Getafe tem garra e sabe arrancar pontos importantes, mesmo fora de casa. Sem dúvida. Lembra do pênalti convertido pelo Arumbari? Foi crucial para garantir o empate. Contra um adversário que tá brigando pelas primeiras posições. É verdade. Aliás, o Arambarri tem sido um dos destaques do Getafe, mostrando muita personalidade e qualidade. Ele não se intimidou na hora da cobrança e garantiu um ponto importante pro time. Agora, o palco da batalha será o Balaídos, estádio do Celta. Isso. Historicamente, o Celta costuma se dar bem jogando em casa, né? Sob o comando do Cláudio Giraldes. Eles estão invictos há 9 jogos, 9 jogos. com 7 vitórias e 2 empates. O Balaídos é um lugar difícil pros adversários. A torcida empurra o time o tempo todo, e isso faz a diferença. Mas precisamos lembrar que o Celta tem tido dificuldades contra equipes mais fortes, mesmo jogando em casa. A derrota para o Atlético de Madrid e os empates contra Girona e Real Madrid comprovam isso. Verdade. Olhando para o retrospecto do confronto, o Celta venceu apenas 2 das últimas 10 partidas em casa contra o Getafe, com 6 empates e 2 derrotas. Pois é. E para complicar ainda mais a nossa análise, o Getafe tem um péssimo retrospecto fora de casa em 2024. Em 14 jogos, apenas uma vitória e 8 derrotas. Difícil prever o resultado dessa partida, hein? Os dois times são inconsistentes, o histórico do confronto é equilibrado e o Getafe não se dá bem jogando fora de casa. E aí, o que você acha?
Qual o seu palpite? Olha, eu vou apostar no empate. Acho que o Getafe vai vir com uma postura defensiva, tentando explorar os contra-ataques. E o Celta, pressionado pela necessidade de vencer em casa, pode acabar se expondo demais e cedendo espaço. Empate. Eu acho que o Celta leva essa. Atuando em casa com o apoio da torcida e vindo de uma derrota decepcionante pro Leganés, eles vão entrar com sangue nos olhos para buscar a vitória. Pode ser. Mas, como a gente já viu, o Celta costuma ter dificuldades para converter as chances em gols. E o Getafe, mesmo com a falta de gols, tem se mostrado um time organizado defensivamente, capaz de segurar o ímpeto do adversário. Verdade. Mas a gente sabe que no futebol tudo é possível. Um lance, um erro individual, uma jogada de gênio, tudo pode acontecer. E é por isso que a gente ama esses. Com certeza. Essa imprevisibilidade é o que torna o futebol tão apaixonante. E essa partida entre Celta e Getafe promete ser emocionante do começo ao fim. E falando em imprevisibilidade, você já deu uma olhada nas escalações prováveis para o confronto? O Celta não vai poder contar com o Sérgio Carreira, que está machucado. E o Jailson Que é um jogador versátil. também está fora. O Carreira e o Gilson são peças importantes no esquema do Celta, então essas ausências podem fazer diferença. Do lado do Getafe, o desfalque certo é o atacante Borja Mayoral, que continua se recuperando de lesão. Com certeza, a ausência do Maioral pode complicar a vida do Getafe, que já tem dificuldade para marcar gols. E aí, quem você acha que leva melhor nesse duelo tático? O Cláudio Giraldes do Celta ou o José Bordalás do Getafe? Olha, o Giraldes tem tentado implementar um estilo de jogo mais ofensivo no Celta, com posse de bola e troca de passes. Mas como a gente já falou, a defesa tem sido o calcanhar de Aquiles da equipe. Será que ele vai conseguir equilibrar o time para buscar vitória sem se expor demais? Já o Bordalás, como a gente sabe, é conhecido por ser um técnico mais pragmático, priorizando a organização defensiva e explorando os contra-ataques. A questão é, será que essa estratégia vai ser suficiente para segurar o ímpeto do Celta, que estará jogando em casa e precisando da vitória? Vai ser um duelo interessante entre dois estilos de jogo bem diferentes. O Celta buscando o ataque, tentando impor o ritmo da partida, e o Getafe se defendendo com inteligência e esperando o momento certo para dar o bote. E aí, qual a sua aposta? Quem vai se dar melhor? Sinceramente, difícil dizer. Mas se eu tivesse que apostar, diria que o Celta tem uma leve vantagem. Jogando em casa, com o apoio da torcida e precisando da vitória para se recuperar na tabela, eles devem ir para cima do Getafe. É verdade, o fator casa pode ser um diferencial para o Celta. Mas como a gente já viu, o Getafe não é um adversário fácil. São organizados defensivamente e sabem como explorar os erros do adversário. E vamos combinar, o Celta tem dado umas vaciladas na defesa, né? Verdade, por isso que eu acho que esse jogo tem tudo para ser equilibrado. Com chances para os dois lados. E quem sabe ter um empatezinho pra deixar tudo ainda mais emocionante? Empate de novo. Ah, Eu não gosto desse empate. Quero ver com emoção aqueles lances que a gente fica grudado na tela sem piscar. Calma. A gente sabe que você é um torcedor apaixonado, que vibra com cada lance do jogo, mas às vezes um empate estratégico pode ser importante para uma equipe, principalmente quando se joga fora de casa, como é o caso do Getafe. Você tem razão. O importante é que seja um bom jogo com os dois times buscando a vitória do começo ao fim. E que a gente possa curtir um grande espetáculo de futebol. Com certeza. E para quem gosta de estatísticas, vale a pena dar uma olhada nos números do confronto entre Celta e Getafe. Nos últimos 10 jogos entre as duas equipes, foram 3 vitórias do Celta, 4 empates e 3 vitórias do Getafe, ou seja, um confronto bem equilibrado, né? Os números mostram que a disputa é acirrada e que qualquer resultado é possível. E se a gente for analisar apenas os jogos disputados no Balaídos, a vantagem é do Celta. Nos últimos 5 jogos em casa, o Celta venceu 2 vezes, empatou 2 e perdeu apenas 1. Esses números mostram que o Celta costuma se impor quando joga em seus domínios. Mas o Getafe já provou que pode surpreender, mesmo jogando fora de casa. A gente lembra bem daquela vitória deles na temporada passada, né? Verdade. No Tripswell, as estatísticas servem apenas como referência. O que realmente importa é o que acontece dentro de campo. E nesse quesito, a gente espera que Celta e Getafe façam um grande jogo com muita emoção e, quem sabe, muitos gols. Falando em gols, a gente não pode deixar de destacar os artilheiros das duas equipes. Do lado do Celta, o destaque é o Iago Aspas, com 6 gols marcados na temporada. O Aspas dispensa comentários, né? Jogador experiente com muita qualidade técnica e faro de gol. É a principal referência ofensiva do Celta e sempre perigoso quando tá com a bola nos pés. E do lado do Getafe, o artilheiro é o Enis Unal, com 4 gols marcados. Apesar de o Getafe ter dificuldades no ataque, o Unal tem se destacado e pode ser uma arma importante nesse jogo. O Unal é um atacante que tem crescido de produção nos últimos anos. Forte e fisicamente bom finalizador, é uma peça importante no esquema tático do Getafe. Será que ele vai conseguir furar a defesa do Celta? Vai ser interessante ver o duelo entre esses dois artilheiros. Aspas experiente, com muita qualidade técnica, contra o Unal forte com faro de gol. Quem será que vai levar melhor nesse confronto individual? E aí, quem você acha que vai balançar as redes nesse jogo? Será que teremos um festival de gols? Ou será um daqueles jogos truncados com poucas chances claras? Difícil prever.
Mas a gente espera que os dois atacantes estejam inspirados e que a gente possa comemorar muitos gols. Afinal de contas, gol é a alma do futebol. E falando em inspiração, quem você acha que vai ser o maestro do meio-campo nesse jogo? Quem vai ditar o ritmo da partida? Aquele jogador que a gente olha e fala: caramba, como ele joga bola. Do lado do Celta, a gente tem o Gabri Veiga, um jovem meia com muita habilidade e visão de jogo. Ele é o responsável por organizar o ataque do Celta, criando jogadas e distribuindo passes com precisão. Se ele tiver um bom dia, pode dar muito trabalho para a defesa do Getafe. E do lado do Getafe a gente tem o Carlos Nazinha, um jogador experiente com passagens por Barcelona e Betis. Ele é o cérebro do meio-campo do Getafe, ditando o ritmo do jogo e buscando os melhores passes para os atacantes. A experiência dele pode ser fundamental para o Getafe controlar a partida. Vai ser um duelo interessante entre dois jogadores com estilos de jogo bem diferentes. Veiga mais jovem, com muita energia, buscando o jogo o tempo todo. Alenhar mais experiente e cadenciado, controlando o ritmo da partida. Qual estilo vai prevalecer só vendo para saber? Pois é, esse duelo no meio-campo pode decidir o jogo. Se o Veiga conseguir ditar o ritmo e encontrar os atacantes do Celta, o Getafe vai ter problemas. Mas se o Alenhar conseguir controlar o jogo e municiar os atacantes do Getafe, o Celta vai ter que suar a camisa para conseguir a vitória. E aí, pra gente finalizar a nossa análise, fica aquela pergunta no ar. Será que esse jogo vai ser o ponto de virada pro Celta e pro Getafe? Será que a partir desse jogo eles vão conseguir encontrar a tão sonhada consistência? Ou será que vão continuar vendo aquele futebol instável com altos e baixos ter marcado a trajetória das duas equipes na temporada? A verdade é que a gente, como torcedor, fica na torcida para que os dois times encontrem o seu melhor futebol, porque no fim das contas, o que a gente quer é ver um bom jogo com emoção e muitos gols, não é mesmo? Com certeza. E a gente vai estar aqui para analisar cada lance, cada jogada, cada detalhe dessa partida e, como sempre, vamos trazer para você a nossa opinião sincera e imparcial sobre o que aconteceu dentro de campo. E você, torcedor, não fique de fora dessa. Deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum dos nossos conteúdos. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu pela companhia e até a próxima.